Boa tarde, participantes aí do curso de extensão, negociação como estratégias de gestão de conflitos, a partir dos saberes da neurociência, né? Dando continuidade, nós estamos fazendo vídeos breves sobre as aulas, para ajudar aqueles que tiverem dificuldade de compreender no dia da aula, ou aqueles que não tiveram oportunidade, por um motivo ou outro, de poder assistir a aula. Esses vídeos eles não vão cobrir 100% do que foi abordado em aula, porque na aula tem muito debate, tem muitas coisas, e a gente não vai gravar, como eu já tinha informado, né? Mas eu fiz esses videoaulas para poder ajudar aí na aprendizagem de vocês. Tá joia? Vamos subir aqui, só um pouquinho. Então, dando continuidade, né? A partir dessa aula, né? Essa segunda aula, nós começamos mesmo a fundamentação teórica da negociação. Então, a ideia é introduzir vocês no mundo da negociação como estratégia de gestão de conflitos, preparando-os para mergulhar na ciência e arte de negociar, valendo dos saberes da neurociência. Vamos lá? Então, aqui eu trago alguns exemplos, né, para ilustrar mais ou menos o que significa isso, né? Como que ocorrem os conflitos, em que situações, e aqui são vários exemplos de conflitos que são muito comuns. Por exemplo, um divórcio litigioso, pais lutando pelas guardas do filho, né? Pais reprovando, por exemplo, o envolvimento de um filho por questões éticas e religiosas, colegas de trabalho discordando moralmente sobre quem deve liderar a equipe, ou seja, são inúmeras situações que a gente vê. É a gente, quando acorda de manhã, que tem que tomar a decisão do que é que vai comer no café da manhã, quando a gente está combinando com a família em que lugar a gente vai passar férias. Tudo podem ter pontos de vista diferentes, percepções diferentes, daí se originar algum tipo de conflito, né? E a negociação nada mais é do que uma estratégia de gestão de conflitos. Tem um videozinho que eu quero que vocês vejam agora, é do professor William Ury. Esse vídeo ele vai trazer aí uma visão, né, assim, geral que ele tem da negociação, o que é mais importante da negociação. Ele aponta, né, duas razões macro aí que são responsáveis por negociação no âmbito global, assim, porque ele está muito envolvido em negociações internacionais e tudo. Então ele fala aí de escassez, que é um problema econômico, né? E as pessoas às vezes entram em conflito porque estão disputando o mesmo recurso, que é limitado. E depois eu vou passar o vídeo que fica melhor explicando, vocês vão compreender aí, tá? Porque a questão da exclusão, que é a segunda macro causa que ele coloca, tem vários pontos de vista a respeito, mas essa é a visão dele. Então, só um pouquinho que eu vou subir o vídeo aqui. I studied, I was formed as an anthropologist. So, my passion is understanding human nature and how human beings can get along with each other. So my passion is peace and the underlying question of how human beings can live together given our very deep differences. I think fear is the biggest enemy we have because we have a fear of scarcity. There's not going to be enough for me. There's not going to be enough for us. There's not going to be enough for my group. And I think that's at the root of much conflict. The other wound is the wound of exclusion. People feel excluded. They feel disrespected. They feel humiliated. And that's what generates a lot of destructive conflict, mostly violence. One of the primary ways for people to deal with conflict is to avoid conflict, not talk about it, in the family, in the workplace, in the society, to pretend like it's not there. The question it's not about getting rid of conflict. It's about, do we handle that conflict in ways that are destructive or ways that are constructive through deep dialogue, through listening, through negotiation, through collaborative problem solving. It's only through conflict that you bring out issues of injustice, social injustice. You mentioned homophobia or racism. It's only through conflict. Negotiation is much more about listening. Listening is the primal act of communication. We think it's talking, and there's a lot of talking in the world. And right now, with the age of the internet and cell phones and texts and social media, and the world is communicating to each other.
But the question is, are we listening to each other? In other words, really absorbing what the other side is saying. Listening not just to the words, but what's behind the words? What are the emotions? Where's the person coming from? What are their deep motivations? What are they not saying? Então, né, vocês viram aí, bem interessante, né? Esse é o professor William Ury, lá da Universidade de Harvard, um dos fundadores do programa de negociação internacional lá de Harvard, junto com o Roger Fisher, o Bruce Patton, o Daniel Shapiro e outros colaboradores lá. E ele traz aí uns comentários bem interessantes, né, para a gente refletir, como, por exemplo, uma das manias nossas, né, é evitar o conflito. A gente tem medo de encarar um conflito, e isso não é o melhor. O melhor é você tratar esse conflito, porque ele é um radar de que algo está errado e a gente precisa tratar, né, para encontrar alguma solução para esse erro aí, para esse problema. Então ele toca também no aspecto do medo e da exclusão, né? Ele está se referindo aí a conflitos mais internacionais, questão de exclusão, como a questão dos refugiados, por exemplo, aquele conflito enorme que tem entre os países da União Europeia, né? E ele vê isso como raízes, né? O medo é o medo em função da escassez. É quando a gente precisa de um recurso que o recurso não está disponível para todos, a gente tem medo. Eu lembro daquela parábola que a gente contou na primeira aula, né? A parábola de Garrett Hardin lá, que fala da tragédia dos comuns, justamente isso, né? A questão dos recursos são limitados, o planeta é limitado, tem recursos limitados e a gente está brigando por isso. Então isso gera muitos conflitos também nessa perspectiva internacional. Vamos adiante. Nós hoje vamos, então, fazer uma reflexão do conflito à luz da neurociência, depois a gente vai ver mais ou menos como é que se desenrola o conflito e como ele se intensifica, interessante. Depois nós vamos fazer um debate, esse debate não vai ser gravado aqui, porque é um debate ao vivo, sobre o papel da identidade e sua influência na deflagração dos conflitos. E ao final do dia nós vamos nos perguntar se é possível realmente desenvolver habilidades de conflitos, ou se isso é uma coisa que a pessoa tem ou não tem, né? Aquela coisa nata, talento, e como nós podemos mensurar essa habilidade. Então, a primeira coisa, né, o cérebro é composto de neurônios, que são essas células aí. Os neurônios, eles estão conectados, formando grandes redes cerebrais, e redes cerebrais que são ativadas diante de determinada situação. Aqui está uma placa aí de tecido nervoso, né, com luxol azul. Então, vocês podem ver aqui ao vivo, isso aqui é do microscópio eletrônico, o núcleo celular e as conexões, né? Então, um axônio aqui. Um axônio, para vocês terem ideia, pode chegar até 1 metro de comprimento. Aqui tem um resumo, né? Então, o cérebro, constituído por redes, que tem unidade elementar, urânio, e aqui o neurônio, que consiste de um núcleo. O núcleo, aqui chega a informação de um neurônio que está aqui atrás, entra, passa por ele no núcleo, é processado, sinais eletroquímicos são enviados aqui, que eu tenho um pulso, né? Elétrico que vem, passa por aqui, chega e passa por outro neurônio através dessas fibras terminais aqui. As redes, elas são normalmente compostas por regiões e nós, exatamente como na ciência da informação, né? Nós temos clusters, que são as regiões, e as conexões entre essas regiões. Então, um grupo de neurônios aqui, uma massa cinzenta, e conexões entre esse grupo de neurônios e outro grupo de neurônios. Esse conjunto, né, de grupos, de clusters e conexões que são acesos, né, ativados no cérebro diante de uma situação, por exemplo, você vê uma cobra. Esse conjunto, ele caracteriza uma rede associada àquele evento, né? Um evento que despertou uma ameaça à sua vida. Aí cravou aquela rede, aí eles batizam essa rede. A neurociência vem batizando várias redes diante de diversas situações, assim. Então, rede auditiva, rede somatosensorial, são diversas, né? E eles caracterizam essas redes a partir do quê? Disso, dos clusters das regiões, então da estrutura, digamos assim, do cérebro em si, estrutura, e da conectividade dentro da estrutura, né? Porque às vezes eu tenho, né, uma rede, um conjunto de neurônios aqui, mas eu não tenho conexões, né, muito boas, eu não tenho boa conectividade entre esse grupo de neurônios e esse grupo de neurônios.
E tem pessoas que vão ter melhor, porque estimularam mais essas áreas, conversar entre si. Então, a neurociência trabalha muito com isso, né? Avaliando as regiões e as conexões entre as regiões. Bem, aqui no estudo das redes, eles identificaram três redes macros, que são a rede de modo padrão, a rede de saliência e a rede de controle executivo. Cada rede com seu conjunto, né, claro, de regiões cerebrais. Então, rede de modo padrão, ó, o córtex pré-frontal, essa parte da frente, cingulado posterior, uma parte mais dentro, uma parte do córtex limbo subcortical, o precúneus e o hipocampo, que é a parte responsável pela memória, o lobo parietal, que é uma parte mais atrás aqui na superfície do cérebro, enfim. A rede de saliência ínsula e vários outros aí, não convém a gente estar discutindo essas regiões aqui especificamente, não é um curso de neurociência, é um curso de negociação, mas é apenas para vocês terem ciência do que é que está envolvido nessas redes. Por quê? Porque essas redes vão definir como que se processa o conflito dentro da gente. Porque o conflito tem sido reconhecido e sugerido por vários pesquisadores, cientistas da área, Harvard, Stanford, né? Aqui no Brasil também a gente tem escolas aí que já estão, muita ciência da negociação tem sido desenvolvida no Brasil. A comunidade científica, ela entende que o conflito que acontece de mim com o meu mundo externo, ele, na verdade, ele emana de dentro de mim. Então, o conflito mais importante que eu preciso resolver é aquele que se processam dentro do meu cérebro. E essas grandes redes ajudam a explicar isso. Que conflitos são esses, né? Essas três grandes redes foi lançada, concebida aí pelo Menon em 2011 e tem sido utilizada na neurociência como rede de referência nos estudos, né, do comportamento humano através do sistema nervoso. Então, a rede de saliência, vamos chamar aqui são as regiões são imagens de ressonância magnética funcional que mostra as áreas que são ativadas quando essa rede está ativa, né? Essa rede é uma espécie de mediador, essa rede de saliência. Seria essa daqui. Ela é uma mediadora, ela recebe sinais sensoriais, sinais emocionais, né, límbicos, recebe esses sinais, analisa esses sinais, analisa, integra esses sinais e envia ou para cá ou para cá. Ou ela envia para essa rede que a gente chama de Default Mode Network, a rede de modo padrão, ou ela envia para essa outra rede, que é a rede central executiva, rede de controle executivo. Quando que ela envia para essa e para essa? Bem, quando a rede de controle padrão, para vocês terem ideia, né, essa rede de modo padrão aqui, ela é uma rede que tem as informações que estão pré-compiladas, os nossos esquemas, os nossos condicionamentos, aquilo que a gente aprendeu, os comportamentos que a gente adotou no passado diante de estímulos que deu resultado, que foram eficientes. Então, ela tem uma série, é como se fosse, ela tem um conjunto, um estoque, né, digamos assim, uma enciclopédia de como agir diante de determinada situação. Então, eu vejo, por exemplo, sei lá, duas pessoas brigando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá separar as pessoas, né? Então, eu vejo duas pessoas brigando. Ela tem lá o código. Se eu já vivi isso no passado, eu adotei uma ação e essa ação foi bem sucedida, ela fica gravada. Então, ela fica gravada, as aprendizagens todas que a gente tem ao longo da vida. E aí, o, quando a informação entra, né, aqui na rede de saliência, ela vai para a rede. Deixa eu só colocar aqui o ponteirinho para facilitar. Ó, um ponteiro aqui fica mais fácil, né? Então, vejam bem, a rede de saliência, essa rede mediadora, ela pega essa informação e consulta para ver, ela verifica se já existe esquema de resposta que funcionou no passado, lições aprendidas, pré-compiladas aqui na nossa memória, né, de longo prazo. E aí ela manda para cá. Se não tivesse, se for uma situação nova que eu ainda não enfrentei, e um estímulo que é novo para mim, aí eu aciono uma rede de controle central executiva. Qual a diferença? Essa daqui gasta muito menos recursos cognitivos do que essa. Então, aqui você está sendo muito mais econômico, você vai usar uma coisa condicionada. Imagina, você vai para o seu trabalho, você já conhece o caminho, esse caminho já está gravado, você não pensa, você não usa atenção, raciocínio para poder fazer esse trajeto, ele já vai automático, né? Então, a rede de modo padrão, ela é sempre preferida, né? Porque ela já tem as respostas eficientes, já testadas com base na nossa experiência da herança cultural, né, das leis que dizem como a gente tem que se comportar. Então, eu conheço mais ou menos o que é que eu tenho que fazer em tais situações em função da legislação. Tudo isso.
Então, ela é muito mais demandada, né, no dia a dia. As pessoas, à medida que vão envelhecendo, vão ficando com essa rede aqui carregada de informações e aí certamente vão acessar muito mais ela do que usar recursos cognitivos. Já um adolescente, em contrapartida, né, já usa muito mais essa daqui, porque tudo para ele é novo, né? Tudo para ele são situações novas que ele está aprendendo, né? Então, ele tem que usar bastante recurso cognitivo para ele poder responder aos estímulos novos que estão surgindo na sua vida. Então, compreenderam? Existem duas, três redes. Uma que media, pega os sinais que a gente recebe do meio ambiente ou internos, como um pensamento, dá uma interpretação desses sinais e manda ou para uma ou para outra com base na disponibilidade que a gente tem, né? Essa rede de modo padrão, ela é autorreferencial mesmo. Você olha para você ver o que é que você, como que, o que é que você já sabe sobre aquela situação para responder, ou ela manda quando a situação é nova para a rede de controle executivo. Essas duas redes se conversam. Por quê? Porque se você tem uma situação nova, digamos, você tem uma situação gravada aqui de um cachorro que você viu lá, aprendeu a lidar com um cachorro perdigueiro, olhou e veio na sua direção. Você aprendeu que fazendo assim ele para e dizendo não. Joia? Está pré-compilado, está lá na minha rede de modo padrão. Aí um belo dia você vê um cachorro, mas aí não é um pitbull solto vindo na tua direção, é diferente. Situação inusitada, você nunca viu um pitbull solto vindo na tua direção. Nesse caso, você aciona imediatamente seus recursos cognitivos para encontrar a melhor alternativa para você escapar dessa situação. O que é que sua rede central executiva vai fazer? Ela vai consultar aqui, por isso que tem essas duas setas, elas interagem uma com a outra. Ela vai consultar, eu tenho alguma resposta aí para ataque de cão? Para um cão que vem na minha direção? Aí a rede de modo padrão tem lá uma lição pré-compilada, ela usa aquilo e diz, opa, posso usar isso aqui. Mas o que é que eu tenho que agregar isso aqui para a minha resposta ser tão efetiva contra o pitbull quanto foi para o perdigueiro? E aí fazer uma melhoria nesse processo de resposta ao estímulo. Esse é o papel da rede de controle executivo. Por isso que ela demanda mais energia, porque ela acessa mais recursos cognitivos. Pois bem, essa rede, né, essas três redes são importantíssimas. As duas, que é a resposta controlada e a resposta automática, a gente vai chamar de resposta automática, aquelas que são rápidas e emocionais, que nos permitem tomar decisões eficientes com base em lições pré-compiladas, o que a gente falou, né, do passado genético e cultural e da experiência de cada um, né? Ela aciona muito mais a rede de modo padrão. A rede de modo padrão está associado mais com essas respostas automáticas. A resposta racional ela é lenta. Os processos controlados, né, da rede central executiva, ela é lenta, porque você precisa pensar, analisar, abstrair, todo aquele trabalho cognitivo que consome energia é mais lento. Então, o conflito está justamente quando nós estamos diante de um estímulo que o nosso cérebro fica querendo dar uma resposta automática, mas a rede de controle executivo olha e diz: olha, eu sei que a resposta automática é mais eficiente, custa menos para o cérebro, para a atividade cerebral, só que ela não é adequada ao contexto. Então, nesse caso, então esse conflito que existe entre o cérebro, que é preguiçoso e eficiente, né, querendo fazer uma coisa, e você sendo levado a fazer a outra por uma série de questões, contexto, códigos, tabus, regras sociais e tudo mais que a gente sabe, né? Ele fica nesse conflito, opa, segura, né? E a rede de saliência fica mandando e as redes negociando ali. Aquela negociação de duas setas é uma espécie de negociação mesmo aqui. Esse é o conflito interno. Está vendo a negociação entre a rede de controle executivo e a rede de modo padrão, para resolver um conflito de como dar a melhor resposta. Que legal, né? Pois bem, vamos adiante. Alguns exemplos de processos automáticos, esses que são mais da rede de modo padrão, né? São os nossos hábitos, a gente escovar dente, a gente, como eu já falei, a ideia do carro indo para o trabalho, que a gente faz isso todo dia, as reações rápidas, os estímulos sensoriais, os nossos reflexos. Ela ocorre de forma muito rápida e involuntária. Quando alguém grita do lado, você já vira para o lado, né? Quando você ouve um barulho muito grande, você está dirigindo, você olha para o lado do barulho. Esse reflexo de olhar é uma reação automática, ela é muito rápida. Por outro lado, os controlados que são mais lentos, né, ela é voluntária, né? Você escolhe, né? Tratando, é uma atividade consciente que vai envolver a minha deliberação, né? O que é que eu vou fazer? E normalmente acontece quando a situação é imprevisível, é inusitada, que tem coisa nova aí que eu não vi ainda.
E quando é alguma coisa que eu já vi, repetindo, a gente usa um esquema já pré-compilado. Alguns exemplos, se a gente estiver resolvendo um problema complexo, quando a maioria dos processos de tomada de decisão profissional ou pessoal mesmo, né? Planejamento, aprendizagem deliberada, enfim. Olha por aqui, por exemplo, esse tipo de estímulo, se você está na rua passando e alguém entra na sua frente com super mal encarado e olha com essa cara para você, o que que você faz? Você vira para o lado. Esse tipo de estímulo leva a gente a reagir de forma automática. São estímulos muito carregados emocionalmente que passam para a gente uma informação de ameaça e aí a gente tende a ter uma resposta mais eficiente, que é mais rápida. Por isso que a gente usa processos automáticos para responder a situações como essa. Nesse caso aqui, já são processos controlados, porque você olha, isso não está te ameaçando em nada, e você, quando olha, você sente vontade de fazer um cálculo cognitivo. Nada mais é do que um processo executivo, né? Você vai fazer a conta, você aprendeu, vai usar, vai interagir com a memória, como é que se resolve uma conta de multiplicação, enfim. Então vejam a diferença. Automático, controlado. E numa mesa de negociação, quando você está tentando resolver um conflito, muitos dos conflitos são gerados justamente porque você reagiu assim, né? Então, curioso isso, né? Alguém ficou bravo contigo e você ou atacou, ou virou para o lado, ou fugiu, né? E aí nisso você só aumentou o conflito, o nível de conflito, né? Enfim. E aqui, não, né? Quando você usa o seu processamento cognitivo para uma situação diferente, que você não sabe como agir, parece que fica mais fácil, né, de resolver. Interessante isso, né? Aí a pergunta que fica: aqui eu tenho só emoção envolvida? E aqui? Claro que não, a gente já falou. Primeiro que já chegou a informação na rede de saliência, que é uma rede cognitiva do neocórtex, né? Essa parte de cognitiva. Então a gente já tem cognição, e tem cognição e emoção em todas as situações e estímulos que a gente enfrenta, a gente tem cognição e emoção. Isso é muito jóia. Vamos ver, vamos adiante. Então vamos lá. Algumas evidências, né, da ciência que os processos automáticos e controlados, eles coexistem, negociam entre si, aí que está a razão do conflito, né? Um querendo dar uma resposta rápida, mas o outro diz, para aí, vamos adequar o contexto, enfim, essa negociação. Os processos automáticos, eles não são piores nem melhores, muito pelo contrário, eles salvam a gente de muitas situações difíceis. E os processos controlados, ele ajuda no controle desses automatismos. E é isso que a gente vai usar muito na negociação, porque quando a gente ouvir alguém criticando o nosso ponto de vista, alguém criticando a nossa forma de ser num conflito, e isso gera um conflito, você pode ter certeza que a gente vai querer usar alguma lição pré-compilada para reagir. Que pode ser, por exemplo, se alguém xinga você, se alguém ofende alguém que é querido para você, simplesmente retruca e ofende na mesma moeda, né? Só que esse esquema não é bem sucedido. Por exemplo, numa negociação, você nunca deve reagir, segundo o professor Ian Ury. Você não deve nem reagir, você não deve nem aquecer, nem aceitar, e você não deve fugir, cortar as relações com o outro. Você tem que usar uma técnica que ele chama de jiu-jitsu. Se alguém te ofende, qual a melhor resposta, segundo a técnica do jiu-jitsu? Você pergunta: o que é que te leva a pensar assim de mim? Para saber o que está por trás dele, o que é que levou ele a fazer aquele juízo de valor de você. Então, essas são técnicas que são baseadas nessa lógica de contornar a nossa tendência, porque o cérebro é eficiente e é preguiçoso, de analisar cognitivamente uma situação para dar a melhor resposta. A gente tende a usar esquemas que são lições pré-compiladas que não podem valer, que podem não valer para uma situação específica, né? Então, se eu estou conversando com um colega, resolvendo um problema com um grupo de amigos e uso um determinado esquema, aprendi, compilei, funcionou. Eu estou conversando com um colega de trabalho que não é necessariamente um grupo de amigos, eu posso estar usando um esquema que eu usei no grupo de amigos? Depende. Pode não ser tão efetivo. Talvez eu tenha que florear, trazer mais alguns elementos aí de análise cognitiva para melhorar essa conversa. Vejamos um estudo que mostra isso, né, mais de perto. Aqui está um estudo de 2019 do Rawls, do Laboratório de Neurociência Cognitiva Computacional lá de Oxford. E nesse estudo ele fez, foi muito legal, porque ele diz o seguinte, ó, ele comprovou nesse estudo que emoção e razão estão juntos na decisão. Aquilo que a gente falou, né? Todo estímulo vem carregado e quando entra no cérebro vai para os dois centros, um centro emocional e um centro racional. Como? Aqui entram os estímulos externos. Vamos analisar só com estímulos externos aqui, então visão, paladar, olfato, tato e audição. Então, entra o estímulo. Quando entra o estímulo, qualquer que sejam os sentidos, aqui faltou uma setinha só, tá, gente, para cá, o autor se desculpou por isso.
Mas, enfim, de todos os sentidos, uma informação vai para o centro emocional, que tem o seu centro na amígdala lá, que é o sistema límbico, e outra informação vai para o córtex pré-frontal. Então, vai para o centro emocional e centro cognitivo. Todas. Tato, paladar, centro emocional, cognitivo. Olfato, mesma coisa. Todas. Só essa aqui que faltou, né? Essa vai a mesma coisa. Auditivo vai para centro emocional, centro racional. Dos centros emocionais, ele dá um sentido àquele estímulo. Então, você viu uma cobra, foi o estímulo. A amígdala vai dizer, opa, isso aqui, você teve uma sensação, na verdade, você viu uma coisa comprida, com cores, uma coral, né, vamos supor, etc. E aí chega na amígdala, a amígdala vai comparar, vai pegar as informações que você tem na sua memória, aquela coisa, toda, vai dizer, opa, isso aqui parece que é uma cobra é um perigo, vamos fugir, etc. Vai dar essa informação e vai mandar para um centro decisor, que também está no córtex, né, na parte pré-frontal. Córtex pré-frontal medial e o córtex pré-frontal ventromedial. Eles decidem quando tem emoção envolvida. Então, se eu ver uma cobra, vem para cá, vem uma informação do órbito frontal para cá, que é uma informação cognitiva. Então, vem cognição e emoção. Que legal, né? Cognição e emoção. Aí a amígdala aqui nessa situação aqui, por exemplo, ela diz, opa, aqui é essa informação é interessante, que é uma informação de aprendizagem, vocês aí, né? Então eu vou mandar para o córtex singular. E assim sucessivamente, a depender do tipo de informação. Por exemplo, aprendizagem de hábito. A amígdala vê que aquilo ali é, pô, tô aprendendo a fazer alguma coisa. Manda para cá. O córtex também manda para cá e se faz uma. Tem várias outras explicações aqui com relação ao ciclo dopaminérgico e tudo, a gente não vai entrar nisso, não é aula de neurociência, mas serve para vocês entenderem que todas as nossas decisões contemplam aspectos emocionais e racionais. E ambos estão imbricados e são importantes para nos fornecer a melhor alternativa de como agir diante da situação. Nós temos aqui, por exemplo, então vejam aqui, né, esses processos controlados, que é essa interpretação cognitiva para evitar as respostas automáticas, essa coisa. Esses processos controlados, né, ele varia muito entre as pessoas, né? Então tem gente que tem mais facilidade no trato humano, por exemplo, né? Então são pessoas que vivem com menos conflitos, digamos assim, né? Vivem com conflitos como qualquer outra pessoa, mas menos, né, nas relações interpessoais. Isso varia muito e vai depender de vários fatores, não da faixa etária, do contexto, né, do contexto em que a pessoa foi desenvolveu, por exemplo, do conteúdo mental, das crenças, dos valores, né, da pessoa. Por exemplo, se eu sou muito fervoroso em uma determinada religião, né, eu tendo a ter uma identidade com essa tribo religiosa, digamos assim, né, essa religião específica. E aí eu naturalmente vou estar com uma predisposição maior de conflito se eu estou lidando com alguém que tem uma crença bem divergente da minha, não é mesmo? Né? Situação que a gente vê no Oriente Médio, por exemplo. Então, isso deriva do conteúdo mental, que são as nossas crenças, os nossos valores, nossas experiências emocionais marcantes, enfim. Ou contextos situacionais. E tem problemas quando há déficit, né? Ou seja, se essa rede de controle executivo, né, do meu cérebro, fazendo elementos da neurociência, né? Uma rede de controle executivo que me ajuda a ter o melhor comportamento diante de uma situação, a resistir a tentações de uma provocação, por exemplo, para ser melhor aceito no grupo que eu estou convivendo, né? Ter respostas mais adequadas para atingir os meus objetivos que eu quero, em vez de ter respostas automáticas, condicionadas e atrapalhar o alcance desses objetivos, né? Essa capacidade de controle que essa rede me permite, me possibilita, né? Ela pode estar comprometida em função, por exemplo, de traumas nas regiões que estão associadas a essa rede. Então, se você teve um traumatismo craniano e perdeu um pouco de massa, de uma massa massa cinzenta, né? Você perdeu um pouco de grupamento de neurônios. Dessa rede central executiva, você vai ter problemas de autogestão, de controle de autogestão. Então, se você é uma pessoa certamente instável emocionalmente e sem inibição, né? Uma pessoa que não vai ter uma capacidade de análise, vai ter sérios problemas
de bem-estar na sua vida por conta de relacionamentos, de vida em sociedade, enfim. Tá joia? E também por conta de um desenvolvimento satisfatório. E a questão natural mesmo, da infância até a adultez, você não teve um ambiente adequado a um desenvolvimento saudável e você ficou com déficits, né? E, gente, para ser franco, todos nós temos algum tipo de déficit dessa nossa capacidade de regulação do comportamento. Todos nós, né? Nós não, nós não, não somos pessoas absolutamente desenvolvidas, digamos assim, no que diz respeito às habilidades executivas da rede central executivas. Todos têm algum tipo de déficit. A gente está num contínuo, na verdade. Não chega a ser um déficit patológico, a maioria das pessoas está próximo da maturidade completa, né? Mas não estamos lá. Não tem nem 100% de maturidade completa dessa rede, nem zero, né? Mas as pessoas estão mais próximas aqui com danos irreversíveis ali, pessoas com problemas psicopatológicos, como Alzheimer, é, o mal de Alzheimer, a doença de Parkinson, demência frontotemporal, as demências senis em geral, elas vão estar mais próximas da falta de habilidade executiva, Gui. Então, elas vão ter mais facilidades de não se adequar, então elas vão perder autonomia, porque elas precisam viver em sociedade e sozinhas elas não conseguem mais. Seria muito permeado de conflitos e de problemas, né? Então, essas duas causas são as principais causas dessa rede aí de controle executivo. Os conflitos predizem o comportamento humano, né? Deixa eu parar um pouquinho, fazer uma pausa. Vamos lá? Continuando. Agora a gente se pergunta, né, uma reflexão, os conflitos predizem o comportamento humano? A gente já viu que a neurociência responde isso facilmente. É óbvio que predizem, né? É justamente desse conflito entre a rede de controle executivo e a rede de modo padrão, né? Conflito entre essas regiões cognitivas, essas regiões cerebrais, que vão definir o comportamento que eu preciso adotar. Alguns modelos, né, de funções executivas surgiram aí. Esse aqui, por exemplo, o modelo de supervisor atencional, surgiu em 1986 e ele mostra um pouco isso, né? Ele diz o seguinte, ó, quando entra um estímulo, se entra um estímulo através dos nossos sentidos, né? Ou se é um estímulo interno através de um pensamento, eu vou consultar minha base de dados. Lembram, né, do estoque lá da minha rede de modo padrão, base de dados de lições pré-compiladas. Se houver respostas disponíveis, eu uso aquela resposta, tudo resolvido, adoto ações, vou lá para frente, né? Mas o que é que acontece? Aqui estão os esquemas, né? Ele até colocou o desenho dos esquemas aqui, ó, protocolo de sequenciação de esquemas. Ele faz, segundo esse modelo, ele faz uma sequenciação de esquemas, né? Qual a lição pré-compilada que eu tenho que é mais provável de resolver esse estímulo novo agora? Ele faz uma sequenciação e vai analisando, né? E aí o que é que acontece? Quando ele faz essa análise, é aquela conversa, né? É que aqui é um modelo de função executiva, mas é exatamente aquela conversa entre as duas redes, né? Ela avalia os esquemas disponíveis, né? E aí tem uma estrutura de processamento que pega esses esquemas, pega o melhor dos esquemas, o que estava aqui em cima, digamos, trabalha com ele, vê também, né, os aspectos motivacionais, esse ele faz que é importante, porque quando você está, aqui dentro do seu cérebro, está se pensando, né, tá, essas redes estão conversando aí para ver qual a melhor alternativa a adotar, é você, né, sistema nervoso, você está levando em consideração também os ganhos que você vai ter com a resposta que você vai dar ao estímulo. Então, tem um mecanismo aí de ativação motivacional. Eu quero dar a melhor resposta porque eu quero ganhar algo dessa minha resposta. Então, se eu estou numa mesa tentando resolver um conflito, e eu recebo um estímulo, ele faz uma crítica, por exemplo, digamos que eu seja eu e um colega aqui num conflito com relação a um projeto, do que ação adotar a próxima ação. E aí o colega faz uma crítica à minha proposta. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Ele diz, não, Teres, não tem sentido isso. E aí, quando eu recebo esse estímulo, meu cérebro vai ter que dar uma resposta, vou ter que dar uma resposta para ele. O que é que eu vou dizer? Não tem sentido a tua. Isso seria uma resposta automática inconveniente. Então, eu vou processar tendo em vista duas coisas. Primeiro, a atenção que eu dediquei
para outra parte na mesa, no caso, o meu colega, para saber o que é que ele quis dizer quando ele fez a crítica àquilo. Esse é o primeiro ponto. Vocês vão entender que várias técnicas de negociação usam isso em consideração quando a gente pede a pessoa para. Você poderia ser mais claro? O que é que você acha que não faz sentido? Isso é uma técnica bem sucedida. Que aí o outro dá mais informações, seu mecanismo atencional aqui fica atento e você coleta mais informações por aqui para poder processar e ver se você tem uma resposta mais adequada ou construir, pegar uma resposta semi-preparada e preparar ela para dar uma resposta mais efetiva para esse estímulo que veio da outra parte. Então, veja, eu tenho um sistema atencional. Só que quando eu faço isso, eu também estou com um fator, um vetor motivacional me dizendo, eu quero que ele aceite a minha ideia. Essa é a minha motivação. Eu quero emplacar a minha ideia no projeto. Esse é o meu vetor motivador. De que forma eu vou falar com ele para que ele não rechace de vez aqui a minha ideia? Então, tudo isso são aspectos motivacionais que estão sendo trabalhados no nosso cérebro dessa forma. Se ficou claro, se não ficou claro, vocês podem perguntar na próxima aula, né? Aqui tem um outro modelo, mesmo processo, só que aqui ele tem uma componente diferente. O Antônio Damasio é um dos neurocientistas mais famosos na atualidade. Ele tem vários livros publicados. Aqui, na verdade, o ano é 2012. 1994 foi quando ele lançou, né, a hipótese de marcadores somáticos. Aqui eu peguei uma gravura do Becara, de 2003, que usou o modelo de Damasio. Ele lançou a teoria dele dos marcadores somáticos em 1994 e em 2012 ele publicou um livro maravilhoso que vocês devem conhecer, né? E está na bibliografia de vocês aí. E aí, vejam bem, ele diz o seguinte, ele diz que quando a gente recebe um estímulo, aqui está uma situação, né? Quando tem uma situação à nossa frente, a gente tem essa situação, esse estímulo, vai para duas regiões, a gente já falou isso. Esse estímulo, ele é um estímulo, essa situação me leva a alguma perturbação somatosensorial, ou seja, esse estímulo pode me levar a ter alguma reação somática do corpo diante do estímulo. Por exemplo, você tem um estímulo, digamos que você veja alguém caindo da escada. Isso é um estímulo que desperta em você reações. Por exemplo, você tem um frio na barriga, seu coração bate mais rápido, né? Esse, essa informação somática, ela está sendo representada por isso aqui. Essa informação, ela vem, inclusive, toda encoberta com os vieses que estão relacionados às experiências emocionais anteriores, com situações comparáveis de queda, por exemplo. Então, eu vou ficar muito assustado ou menos assustado, ou saber exatamente o que é que eu tenho que fazer diante disso, a depender da minha história, mas essa informação corporal é importante, porque essa informação corporal vai reduzir o número de alternativas que eu tenho para tomar decisão. Por exemplo, se eu nunca vi alguém caindo, digamos, né, e aí a pessoa cai, meu coração bate, eu fico praticamente paralisado, a melhor ação talvez não seja o melhor comportamento, talvez não seja eu ir já dar uma atenção à pessoa. Porque eu posso chegar lá, me sentir mal, ver sangue, desmaiar, e aí a pessoa não vai contar com minha ajuda. Então, talvez a melhor situação seria eu pegar um telefone e ligar para um bombeiro vir atender e mexer com a pessoa. E eu ficar só de prontidão aqui e servir como esse elo entre a ajuda e a pessoa. Então, essa decisão que você tomou se baseou numa informação. Poxa, meu coração bateu, estou muito inseguro, acho que não está na hora. Vocês já viram filmes, né, onde a pessoa chega e diz assim, olha, eu não sei lidar com essa situação, ele é emocionalmente muito significante para mim, então eu prefiro que alguém assuma aí esse papel. Isso é como a gente funciona. Então a pessoa deu guarida, as informações estão vindo do corpo. Quando ela dá a guarida, facilita, inclusive, a decisão de que comportamento adotar. É isso que esse modelo está dizendo. Você pega essa informação que você recebeu do seu corpo e já manda para a decisão, né? Ou seja, você já exclui, se você tem 10 alternativas possíveis do que fazer quando alguém cai da escada, você já tira 8 delas, ou até as 10, né? A depender da situação, e reduz a quantidade de alternativas que você vai usar, que a rede de controle executivo vai precisar trabalhar para descobrir qual é a melhor, para se comportar. Gente, a gente está falando em rede, análise, parece que leva um tempão, né? Isso tudo é milésimo de segundo. Os tempos de decisões, os tempos da neurociência, de respostas, automático, tudo é na ordem. A escala é milésimo, 1/1000 segundos. Vocês têm uma ideia da velocidade do negócio. Se ficou claro, joia. Se não fez sentido, por favor, questione na próxima aula.
Agora, como se desenrola o conflito e como ele se intensifica? Como se desenrola o conflito, né? O conflito, a gente já estudou os processos cognitivos que são lentos, a gente está chamando aqui de racionalidade, né? O papel da rede de controle executivo a gente está chamando de racionalidade, a nossa parte racional. A parte emocional seria o sistema mais límbico e a parte da identidade, um sistema que também a gente não controla muito, que é a gente, né? Então são processos, estão associados a processos cognitivos mais rápidos, onde a gente vai fazer uso de muita heurística, né? De muita intuição de disponibilidade afetiva. A heurística é aquela ideia que você tem do que fazer com base na sua expertise, nas lições que você aprendeu durante a vida. E aqui é a mesma definição da intuição. A intuição é levada pela heurística de julgamento, por exemplo. Então, o conflito se desenrola porque cada um de nós, seres humanos, temos essas três dimensões: racionalidade, emocionalidade e identidade. Aí é que tá, né? Cada um de nós somos o quê? Racionalidade, emocionalidade e identidade. O professor Daniel Shapiro explica essas três dimensões humanas, onde ele diz que a racionalidade é o que a gente chama de homo economicus. A gente quer fazer, nós buscamos resolver as coisas da maneira mais eficiente possível. Identidade ele chama de homos idênticos. Nós, a todo tempo, estamos tentando defender o nosso senso de existência, com as nossas características que nos definem como indivíduos, características fugazes que só eu tenho. E a emocionalidade, que é o homo emoticus, que são nós, seres humanos, usamos as emoções como radares para saber qual o caminho tomar. Então, por exemplo, as emoções vão dizer se meu corpo está sofrendo ou se está feliz. Se está feliz, eu prolongo essa situação. Se está sofrendo, eu preciso interromper. Então, as emoções são grandes radares importantes. E aí ele disse: nós todos temos esses três elementos. E é justamente por sermos esses três elementos, cada ser humano encerrar essas três dimensões, é que a gente é que nós somos seres de forma inata, tendenciosos, temos tendências inatas ao conflito. Para a gente, em português, a gente tem sorte, né? Porque racionalidade, emocionalidade, identidade viram que rei. Então, o que é o conflito? Nada mais é do que dois reis interagindo, né? Cada indivíduo com sua racionalidade, emocionalidade e identidade é um rei. E o rei aí lutando, né, com seus orgulhos, seus patrimônios, defendendo seus interesses. Cada choque entre dois reis gera um conflito por defesa de interesses de cada lado, né? Ou de vários lados. E o professor Daniel Shapiro aponta que esses conflitos só surgem por causa desse espaço, que é a diferença do E dele para o meu E, da racionalidade dele para a minha racionalidade e da identidade dele para a minha identidade. A diferença nessas três dimensões são muito grandes. Então ele vê o espaço entre um ser humano e outro, por mais próximo seja eu e minha mulher, ou eu e meu filho, é um abismo gigante entre eu e o meu filho, porque são seres individuais. E essas diferenças geram uma dinâmica emocional complexa quando a gente está defendendo interesses próprios. E essas dinâmicas podem ser interpretadas como emoções intransigentes, crenças e valores conflitantes, né, no Oriente Médio, por exemplo, mentalidade, eu estou usando a crença religiosa aqui como, mas pode ser qualquer, por exemplo, no Brasil a gente teve a crença entre direita e esquerda, que foi uma comoção nacional naquele ano, né? E mentalidade desagregadora, que é o quê? Aquela mentalidade onde você pensa que, pô, eu vou discutir, eu vou vender meu carro. E eu já vai sentar com o potencial comprador achando que ele é um arqui-inimigo, que ele vai querer tirar vantagem em cima de você. Essa é uma mentalidade tendenciosa que nós temos, que a gente está chamando de mentalidade desagregadora, em função dessa dinâmica que corrói a gente, na verdade, quando a gente está defendendo os nossos interesses. E o professor Daniel Shapiro diz: aqui reside boa parte da solução, a terceira parte. O que seria a terceira parte? Não é o mediador, tá? Não é o conciliador. A terceira parte são todas as pessoas que estão no entorno que estão afetadas, direto ou indiretamente, pela negociação que você está fazendo. Isso é interessante. Um exemplo, eu fiz uma negociação do plano de contingência na influenza A lá, naquela pandemia. Eu era gerente regional da Anvisa e a gente fez uma negociação de várias autoridades, Polícia Federal, Receita Federal, Vigilância Agropecuária Internacional, autoridades portuárias, autoridades aeroportuárias. A gente sentou em vários Ministérios da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde,
várias autoridades ali discutindo como que a gente ia reagir se chegasse um caso suspeito a bordo de uma aeronave, a bordo de um navio, ou a bordo de um caminhão, por exemplo, na fronteira. Então, a gente que trabalhava nas áreas aduaneiras tinha que garantir a proteção da borda para que a doença não entrasse no nosso estado, ali de Santa Catarina, no caso. Então, o que foi que nós fizemos? Nós sentamos e a gente começou a discutir aspectos, por exemplo, quem vai dar a ambulância, quem que vai prover a ambulância, quem é que vai fazer a primeira abordagem ao caso suspeito, que é uma pessoa com risco, olha só o perigo. Ninguém queria, né? Situações que provocaram conflitos. Ah, eu não tenho recursos, nós não temos ambulância, nós não temos condições de abordar uma pessoa suspeita porque a gente não tem equipamento de proteção individual. Isso tem que ser o Ministério da Saúde, tem que ser a Anvisa. Então, rolava muitos conflitos assim, acontecia muitos conflitos. Natural, recursos escassos. Então, esses conflitos aconteciam e a gente usava sempre que tinha um conflito, que as discussões ficaram mais acaloradas, a gente chamava a terceira parte. Qual é a terceira parte, gente? Não podemos perder de vista que tudo que nós estamos fazendo aqui tem uma causa nobre maior, que é proteger as pessoas do nosso estado de Santa Catarina. E aí todos baixavam a cabeça, pensavam, opa, vamos pensar melhor e vamos voltar aqui, vamos tornar a discutir de uma maneira civilizada aqui para ver como é que a gente resolve esses conflitos aí. Joia, né? Então, essa terceira parte é tudo que está no entorno e que, sim, afeta diretamente a partir do conflito que você está vivendo. Então, por exemplo, o conflito em casa, o filho faz parte da terceira parte. O conflito entre pai e mãe, por exemplo, os filhos são terceira parte. A família que está por trás de cada lado são terceira parte. Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa para resolver, né? E a gente às vezes esquece que a gente tem toda essa conexão aí. E se a gente usasse mais isso, ficaria mais fácil de resolver e tratar dos nossos problemas cotidianos. Como que o conflito se intensifica? Se intensifica justamente porque quando a gente recebe uma ofensa, a nossa ordem moral é minada, a gente se sente desmoralizado e a gente tende a retaliar. Ou seja, a gente tende a contra-atacar, né? Se eu tomei um tapa no rosto, eu dou um tapa. E aí isso só piora, isso aqui vira um ciclone, só vai piorando cada vez mais, né? Esse efeito que o professor chama de vertigem, né? Esse efeito, ele só é interrompido quando nós aqui nessa etapa que a gente sente vontade de retaliar, e isso, à medida que esse efeito vai se repetindo, vai sugando o nosso bem-estar, né? Porque a energia pessoal é sugada e o nosso bem-estar é reduzido drasticamente. A gente, nesse momento aqui, é que a gente tem que usar a nossa cognição, processos cognitivo-emocionais, para resolver. Todas as técnicas de conflito trabalham para atenuar as respostas automáticas que acontecem nessa zona aqui. Essa é a tangência entre a neurociência e a negociação, né? Aqui vai ter realmente um conflito que vai acontecer dentro de você e que você precisa resolver dentro de você antes de resolver com o outro. Por isso, daí a importância de compreender o mecanismo cerebral que leva a a esse conflito. Bem, e os níveis de conflito, né? Os níveis de conflito eles são maiores na medida que você tem mais proximidade do outro. Porque se você, por exemplo, é próximo o suficiente do outro, por exemplo, eu e a minha família direto, meu núcleo familiar, minha mulher e meus filhos, eu sou nu perante eles. Eles me conhecem profundamente. Então eu estou mais exposto. Se eu estou mais exposto, o que é que acontece? A gente percebe mais as diferenças. Quando a gente está mais exposto, as diferenças ficam mais expostas. Ficam mais, né? Enfim, a gente acentua mais as diferenças porque o outro está me vendo. Quando eu estou no meu grupo de amigos, eu já não sou tão exposto. Tenho algumas armaduras, eu protejo algumas das minhas intimidades, das minhas fragilidades, né? Enfim, a gente se protege. É politicamente correto, é isso, né? É você segurar um pouco, né? Às vezes expressar uma crença sua, às vezes você se contém porque você não se sente à vontade com pessoas estranhas. Pois bem, resolver conflito, ele é mais fácil à medida que você se afasta do intrapessoal até o intergrupal. Ou seja, o conflito mais difícil de resolver é aquele que está dentro de você, intrapessoal ou intrapsíquico, que é aquele que a gente mostrou ali com os conceitos da neurociência. O conflito interpessoal, ele tem um nível de dificuldade, mas não é tão difícil quanto esse. O intragrupal, algum nível de dificuldade, né? E o intergrupal, outro nível de dificuldade. Então, por exemplo, é mais fácil resolver problema entre nações
do que problema, por exemplo, entre estados dentro de um país. É mais fácil resolver problema entre estados do que entre municípios de um mesmo estado. É mais fácil você resolver problema no seu trabalho do que em casa. É mais fácil, interessante isso, né? Parece que é mais fácil resolver isso que com um amigo, muito pelo contrário. É mais complexo porque as diferenças ficam mais expostas por conta do grau de exposição que você tem na medida em que você confia mais na pessoa. Legal isso, né? Como que a gente usa essa exposição a favor da negociação é o que da negociação que a gente vai ver nas técnicas. E aí vem a pergunta, né? Já estamos nos aproximando do final aqui. Funciona? O conflito é importante? É porque ele é um termômetro que alguma coisa está errada e precisa resolver. É uma janela para se resolver problemas ou se aproveitar alguma oportunidade? Contribui para a evolução da humanidade? É na crise, né, e nos conflitos que a gente se percebe e cresce, amadurece e amadurece o relacionamento. Então, por exemplo, num relacionamento a dois, o conflito é super útil. Casais que não têm conflito são casais que não evoluem, né? Não evoluem enquanto casal, né? Então eles param um tempo, eles se acomodam, né? Tem várias situações interessantes assim, né? O professor Daniel Shapiro tem um modelo em que ele fala que a maioria dos casais vivem juntos em ambientes separados, né? Então, cada um está tendo a tua vida separado e eles não. Tem outros que se moldam, né? Altera a forma de crer, passa a acreditar em outras coisas, se moldam, mas ainda não vivem completamente. E tem outros que é a síntese, em que ambos mantêm as suas individualidades em termos de crenças, em termos de rituais, em termos de valores, mas os dois compartilham e uma comunhão conjunta. Esse cenário de síntese é o cenário que a gente objetiva numa negociação internacional, numa negociação qualquer que a gente faz. Então, nas nossas planilhas que a gente vai ver no processo negocial, a gente vai ter três cenários que a gente vai perseguir: um cenário de separação, um cenário dessa coesão e um cenário de síntese. Qual o papel da identidade e sua influência? Aqui é um debate, então a gente não tem como ver isso. Mas eu vou passar um videozinho aqui que é o final. Essa aula ficou mais longa porque o assunto é muito longo, para vocês terem ideia mais ou menos do que a gente fala, né? E identidade. Então, o professor Daniel Shapiro vocês vão conhecer agora. Vocês viram o vídeo do professor William Ury, vão conhecer o professor Daniel Shapiro. Também foi um dos fundadores do curso de negociação internacional de Harvard. E o professor Daniel Shapiro, ele vai explicar para a gente, porque ele é psicólogo, doutorado em psicologia, e a teoria de identidade relacional dele, né, que está num livro que ele publicou muito interessante, que é a teoria que eu baseio os meus cursos de negociação, ela vai tratar de duas identidades, dois aspectos da identidade. Nós temos uma identidade central, que é aquele conjunto de crenças, rituais, valores, fidelidades, experiências emocionais marcantes de uma pessoa, que isso é mais difícil e duro de mudar, que define a gente como indivíduo, e uma identidade relacional. Enquanto a identidade central, né, ela protege, é o nosso senso de existência, ela me protege, não quero que ninguém critique as minhas crenças, né, porque senão eu perco a minha sustentação ali. Então, ela me protege, né? A identidade relacional está relacionada com o senso de coexistência, protege o meu convívio com as pessoas. Então, essa identidade relacional está mais associada aos processos de conversação e negociação e relações interpessoais. Por isso que é a teoria de identidade relacional. Pois bem, a identidade relacional, ele caracteriza em 5 elementos chaves: afiliação, apreciação, autonomia, papel e status e papel. Então ele diz, por exemplo, afiliação. Todos nós queremos estar afiliado a grupos, a tribos. A apreciação. Todos nós gostamos de ser apreciado. Então a gente precisa usar e abusar da apreciação. Então quando você está numa mesa de negociação, negociando com o outro, se o outro fizer falar alguma coisa que faça sentido para você, enalteça isso, porque o outro vai gostar de ser apreciado, você vai ganhar o outro empaticamente. Autonomia. Todos nós queremos participar das decisões, todos nós queremos ter direito à voz. Papel. Sem papel, eu me sinto um excluído no grupo de pessoas. A identidade relacional, lembrando, né? Então, se eu não tiver um papel no meu grupo, eu não me sinto parte do grupo. Aí compromete a minha filiação. Então, é preciso ter um papel. Todos nós ansiamos por ter um papel. Sabe aqueles grupos que a gente tem? Ah, fulano é o brincalhão, fulano é o nerd. São os papéis dos participantes daquele grupo. E esses papéis são a identidade
são a identidade dele no grupo. Ele é reconhecido no grupo por essa característica peculiar dele, né? Ser o brincalhão, por exemplo. E status. Todos nós queremos ser reconhecidos por aquilo que a gente já conquistou. Queremos ser reconhecidos como pessoas, como seres humanos corretos, cidadãos conscientes, enfim, né? Então, esses 5 elementos, ele vai abordar 2 deles aqui, que é bem interessante para a gente se aproximando para o final aqui. Então, eu vou parar um pouquinho para subir o vídeo, só um pouquinho. Vamos ver o vídeo agora. I feel uncomfortable around conflict. Now we're here today to find out how to argue. But conflict is useful. The question is, how do you deal with conflict most effectively? Here we go. I am author of Negotiating the Non-Negotiable: How to Resolve Your Most Emotionally Charged Conflicts. Have you found yourself in an argument that felt so frustrating, so at a core aggravating? That's the silliest opinion I've ever heard. It felt just non-negotiable. Well, congratulations, you're a human being. We all experience conflict in our lives. And seeing what's going on in our world today, my hunch is you were probably having at least one of these conflicts about politics. Our country has fallen into what I believe is a tribal trap. Anything that other side says, I shall not believe, I shall not give any credibility to, and I'm going to do everything I can to prove I'm right, you're wrong, and to stifle you down, to raise me up. The problem is not with the what. What are we arguing about? The problem is with the how. How should we argue? How can we be more effective? And what I've found is that there are 3 big barriers that we can actually overcome to have more effective conversations. The big things: 1, identity; 2, appreciation; and 3, affiliation. Let's start with identity. Now, first of all, this is a hot issue. Why do we get so emotional in these conflict situations? It often goes back to something deeper: identity. What are the core values, the core beliefs that are feeling threatened inside of you as you're having that conversation with the other side? The moment your identity gets hooked in these conflicts, all of a sudden your emotions become 100 times more powerful. Boy, this is a wholly different conflict now. It's now your pride. Your sense of self is on the line. You need to know who you are and what you stand for. What are the values and beliefs that are driving me to fight for this stance on this issue? The more you understand who you are, the more you can try to get your purpose met and stay balanced, even when the other threatens those core values and beliefs. Each side wants to feel appreciated, and yet the last thing they want to do is to appreciate the other side. That's a problem. Listen and understand. When you're in the midst of the conflict, don't talk. Take the first 10 minutes. Consciously listen to the other side. What's the value behind their perspective? What's the logic, the rationale? Why do they hold this perspective on immigration or healthcare? Once you truly understand and see the value in their perspective, let them know, I hear where you're coming from. And you know what? That makes sense. There is nothing more in the world that we like than to feel appreciated. Recognize your power to appreciate them. Third, affiliation. What's the emotional connection like between you and the other side? We typically approach these conflict situations as me versus you. My opinion on healthcare versus yours. My party's perspectives on immigration versus yours. That's just going to leave the two of you like rams butting heads. Find common ground. Turn that other person from an adversary into a partner. So it's no longer me versus you, but the two of us facing the same shared problem. Ask the other person, look, what's your advice on how we can get as many of our interests met at the same time? Change the nature of your conversation. Now you put these 3 things into practice, it can transform your relationships. Imagine what would happen if we started a revolution, but a positive revolution of greater understanding, greater appreciation, greater affiliation, how we could transform politics, how we could transform our country and ultimately our world. I believe it's possible, but it starts with each one of us.
muito legal, né? A mensagem aí do professor Daniel Shapiro. Vocês vejam que ele colocou duas coisas que para mim são fundamentais ali, além dos três elementos, identidade, né, afiliação, apreciação, que são o seguinte: primeiro, quanto mais você se conhece, mais fácil fica lidar com o diferente, com o pensamento diferente, com a perspectiva diferente das coisas. E a outra foi buscar o que motiva o outro lado, buscar a motivação do outro lado, que leva o outro lado a estar trazendo as coisas da forma que ele traz, a estar se comportando dessa forma, né? Então, isso é fundamental. O que significa isso? Significa que se autodesenvolver é um aspecto é requisito fundamental para você se tornar um bom negociador. Conhecer o que é que te motiva, conhecer tudo para você estar preparado para poder perceber mais o outro, perceber no outro o que é que motiva o outro, né? Vamos adiante? E aí a reflexão para fechar esse curso, né? Esse curso é possível desenvolver a habilidade de gerenciar conflitos de forma competente? Como mensurar essa habilidade? Então, isso é para uma reflexão de vocês e a gente vai voltar a falar isso aí mais na próxima aula. Mas antes eu queria contar aqui uma antiga lenda nativa-americana que diz o seguinte: um avô, né, um avô, um sênior, né, um senhor já de idade, compartilha com seu netinho, dizendo o seguinte: tenho dois lobos aqui, netinho, dois lobos lutando dentro de mim. Um é o lobo do amor e da bondade e o outro é o lobo do ódio e da ganância. E aí o netinho, naquela inocência, uma criança pequena, os olhos se arregalam e ele pergunta: ô avô, e qual dos dois ganha? Olha que legal, qual dos dois vencerá essa luta, né? Aí o avô faz uma pequena pausa e responde: aquele que eu decidi alimentar. Bacana, né? Aqui está a bibliografia, vocês podem verificar depois aí, já vai ficar junto, eu vou salvar ali na pasta compartilhada. Um ótimo trabalho para vocês, tudo de bom e até a próxima.